Como é que vocês Beleza, Adriano? estão? Tá. Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Bom dia, professor. Lembrando, Bom como dia. normalmente o professor Leonel pede, né, aqueles que puderem abrir as câmeras, né, eu sei que tem algumas limitações, mas os que puderem, acho que a gente consegue ter uma interação melhor, conforme ali, ó que fase, né, como as coisas, tem coisas que mudam e tem coisas que não mudam, né, Jacó? O cara de social, com paletó atrás, eu com skate, né, tem coisas que não mudam. Mas a gente vai caminhando aí para o que a gente pode melhorar, né, em termos de caminhada, conversa aí, sobre a carta de Paulo aos Romanos, né? Então, Arthur, eu não sei se você consegue gerar a chamada para a gente depois. Você prefere que você puder depois mandar lá, pode mandar ou para mim. Tá áudio na Olga, tá tudo certo. Tranquilo, né? Só ajeitando as coisinhas aí, essas partes aí, vocês já estão mais para fora que para dentro, né? Mas esses termos aí são sossegados para a gente conseguir seguir para aquilo que nós precisamos, né? Não sei quem vai utilizar aí as exegeses do Novo Testamento ou exegese propriamente de Romanos, né? Talvez aí no presbitério ou de repente, né, para auxiliar na monografia, algum tema que às vezes vocês estejam trabalhando ou propondo, né? Eu lembro que um amigo meu ele falou alguma coisa sobre questão de direito político e o papel do cristão e tal, né? Algumas relações assim. Ele trabalhou dentro de Romanos 13, né? Eu lembro que a gente já conversou, foi o texto que a gente trabalhou na exegese, e aí seguiu depois, obviamente, para sermão, uma série de outras coisas, né? Então, espero que o conteúdo é aquilo que a gente esteja trabalhando, né? Tanto que, se você não for utilizar, talvez diretamente em Romanos, né? Em algum momento que você for desenvolver alguma série, alguma coisa em relação a alguma carta, né? Eu acho que é sempre útil e para que a gente possa discutir, né? E continuar trabalhando alguns aspectos dentro da carta de Romanos, a gente vai discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre alguns argumentos retóricos, né, em relação à carta de Paulo aos Romanos, né? Como a gente já conversou, já discutiu, né, inicialmente no nosso curso, existe uma discussão muito ampla, né, em termos de visão, objetivo, até de certa forma mais recente, né, não tão recente, mas a retomada de algumas questões da chamada nova perspectiva de Paulo, né? Mas a nossa função aqui também é olhar para a carta, né, como um texto, da forma tanto como nós recebemos, né, mas principalmente dentro da estrutura que Paulo, né, que o autor propôs. A gente vai ver que isso não é tão claro, não é tão simples, que obviamente existe discussão, né, milenares aí, né, de um texto de tantos anos, vai ter muita discussão em relação a isso, mas é um exercício para nós nos lembrarmos que, quando a gente fala, né, por exemplo, de um texto bíblico, ele também está designado dentro de um gênero textual, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, às vezes, do Apocalipse, né, que tem muita gente que fala, meu Deus, né, o livro do Apocalipse, aquela fase que estava tendo novela lá, um monte de coisa, a gente precisa ler o Apocalipse como um texto apocalíptico, né? Quando a gente vai falar de cartas, a gente precisa entender, obviamente, que Paulo ele está escrevendo dentro de uma estrutura textual. O que eu quero dizer com isso, né? A carta no século I, início do século II e tal, ela também ela é uma forma de escrita muito própria daquele período. Então, ela tem elementos que, por mais que a gente muitas vezes fale, né, de uma maneira muito, aqui tem a ação de graças, né, aqui tem a introdução, o exórdio, os argumentos de Paulo, a conclusão e tal, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender de maneira mais clara esses elementos, e até para a nossa exegese, né, para a formação do texto, daquilo que vocês vão propor em termos de estudo, eu creio que isso é de extrema importância. Porque se a gente fala da carta hoje, né, por mais que talvez esteja meio
batido aí essa forma, né, de comunicação, batido que eu digo naquela situação muito prática, né? Então, não sei qual foi a última vez que vocês realmente receberam uma carta de alguém, né? Aquela coisa no envelope e tal, né? Remetente, destinatário. Quando eu estudava, né, ensino fundamental e tal, a gente fazia, né, escrevia uma carta e o professor às vezes ia com a gente no correio, né, para a gente ver como que era o sistema, né? O cara colocava um selo e tal, enviava para alguém da família. Meu primo mandava cartão postal, né, carta, tal, todo Natal para a família inteira, quando a gente era criança, isso, né? Nem preciso falar dos contatinhos aí, né? Às vezes recebia umas cartinhas perfumadas, até quando estava mais avançado, assim, né? Às vezes uma foto, tal, né? Alguma coisa assim, um encontro que você fez, a pessoa colocava o ingresso do cinema, né? Essas coisas assim para relembrar momentos, né? Mas, quando a gente fala da antiguidade, pessoal, as cartas, por mais que a gente tenha, né, no Novo Testamento, as cartas paulinas, né, tanto endereçadas à comunidade, grupos, né, essas cartas coletivas que a gente vê que, por exemplo, né, Pedro, 1 João, que deveria percorrer uma região, né, não é nem endereçada somente um grupo estabelecido, né, num local geográfico, mas a grande maioria delas, né, tem essa função de uma comunicação regional para um grupo, mas também, né, tem as cartas pessoais ali, né, nominadas, Tito, Timóteo, tal, né, Filemon, outras formas que talvez sejam mais próximas do que a gente está acostumado. Mas lembrem-se, né, a carta, ela é um gênero, principalmente hoje, né, falando, muito específico. Você tem ali o remetente, o destinatário, né, o vocativo, quando você vai falar com uma autoridade. Mas a carta ela tem dois elementos que são muito básicos e que são também o fundamental da carta, né? Falando no nosso período aqui, né, moderno e agora de certa forma pós-moderno, a gente fala, por exemplo, da motivação, né, da escrita. Toda carta tem um porquê. Ninguém escreve uma carta para nada, né? Então não é aquela coisa você mandar: oi, Jacomine, tudo bem? Envia, né? Aí você vai esperar uma semana, 2 semanas para ele falar tudo e você, né? Não. Normalmente na carta, né, você vai falar assim: olha, tudo bom? Aqui é o Lucas e tal, né? Sou seu funcionário, sou professor, sou seu amigo, né? Eu conheço fulano, conheço Beltrano. Se você já tem uma proximidade com a pessoa, lógico que isso fica mais claro, mais rápido. Mas estou escrevendo por quê? Para fazer um convite, né? Para anunciar alguma situação, seja ela positiva ou negativa. Então, a carta, ela tem uma motivação, um fator motivador da escrita da carta, né? Isso é assim até hoje. Quando você vai mandar um e-mail, seja de reclamação, seja de orientação, né? Alguma dúvida que talvez você tenha, que você vai mandar para a direção do seminário, né? Ou para o seu presbitério, ou qualquer coisa, você não fica enrolando, né? Obviamente, hoje com o e-mail já facilita isso, né? Você já tem ali a sua assinatura, você fala: olha, o motivo de eu estar escrevendo é isso, aconteceu tal situação, e além desse fator motivador da escrita da carta, existe uma expectativa, né? Ninguém escreve uma carta, como eu falei, né? Somente porque aconteceu alguma coisa. Normalmente se espera que a pessoa, no mínimo, né, ou responda que foi informada por aquilo que você estava colocando. Se, obviamente, é um problema, alguma coisa que necessita de uma ação, de uma solução, você espera, obviamente, que ela faça alguma coisa e te dê um retorno, né? Se for dentro de alguma situação, como eu falei, né, de direito de defesa do consumidor, ou alguma coisa dentro de uma situação profissional, né? Então, seja uma transferência, alguma coisa, se você precisa de saber de um prazo, alguma situação, você espera, né? Você tem expectativa que, de alguma forma, essa carta seja respondida. Talvez não uma resposta física, né, numa outra carta, mas a partir de algum tipo de atitude, a partir de algum tipo de resposta prática, né, de quem recebe, né? Então, a gente tem essa relação do remetente e do destinatário, mas também a carta, até hoje, às vezes abarca esse aspecto coletivo. Por exemplo, não tem muito tempo, foi essa semana, eu vi que o Grupo Globo, né, fez uma carta aos clubes da Série A e da Série B, em relação à mudança de lei, os direitos de transmissão e uma série de outras coisas. Quem assinou
foi o Grupo Globo, né? Então, Globo Esporte, Premiere, Globo e tal. Então, todo esse guarda-chuva, né, de empresas. Então, por exemplo, se de repente vocês forem mandar alguma coisa para a direção, né, não concordando ou sugerindo alguma coisa, né? Vamos supor que a classe como um todo queira propor essa situação, talvez, né, quem vai escrever vão ser dois ou três alunos, né, escolhidos por vocês, talvez nem todos da mesma turma, e a turma inteira assina, né? Então, muitas vezes a mensagem da carta tem esse aspecto coletivo, né? Tanto de quem envia, muitas vezes também de quem recebe, né? Você não manda, às vezes, uma carta endereçada a uma pessoa, né? Mas, às vezes, a várias instituições, dependendo do seu objetivo. Então, até no meu período aí de seminário, os alunos fizeram algumas propostas e foi colocado, né, dentro do diálogo, né, um grupo de alunos, né, cada um de uma turma, e cada um trouxe as propostas da sua turma e se elaborou um documento para ser enviado à direção com assinatura. E, obviamente, passaram em todas as turmas, né? Mas quem quis assinar, assinou, a grande maioria dos alunos assinaram, né? Então, uma carta com esse aspecto coletivo. Por que eu estou fazendo toda essa introdução, né? Porque na antiguidade, como eu falei, a carta era um gênero muito específico, e a gente tem alguns tipos de classificação ou qualificação que nem sempre são tão claros para nós, leitores, né? De tanto tempo depois. Eu vou mostrar para vocês algumas propostas, né, de alguns teólogos, de alguns teóricos, né, sobre essa estrutura retórica dentro da Carta aos Romanos. E aí vocês vão ver que existem diferenças, como eu falei, né? Aqui vocês vão ter, se não me engano, são três propostas, né? E tem muito mais propostas. Qualquer comentarista, né, que você for pegar um pouco mais sério, vai trabalhar nessas relações exegéticas, ele vai entrar nisso de alguma forma, mas eu não sei se está habilitado aqui, eu estou aqui não habilitado. Se alguém puder habilitar para eu conseguir compartilhar aqui, obrigado. Então, aqui a gente tem a proposta do Wilner, né, do Kennedy e do Dilthey. Todos eles vão, né, essa classificação aqui são critérios, né, dentro dessa chamada estrutura retórica aqui de Romanos. Essas seriam as divisões proposta por um cara chamado Quintiliano, né, lá no início dessa estrutura de epístolas, né? Então, essa seria meio que a estrutura epistolar da maioria das cartas da antiguidade, né? Então, eu não estou falando somente do texto bíblico, tá? Estou falando de textos como um todo aí, primeiro, segundo século, e essa estrutura, né? Ela é continuada até hoje, né? A gente utiliza para classificar ou tentar de alguma maneira fazer esses elementos retóricos, né? Dentro da carta. Como vocês podem ver aqui de maneira muito clara, né, colocando dessa forma aí, dentro desses parâmetros, não existe nenhum consenso, né, entre os três. Talvez aqui, né, o início do probatio, e a gente vai conversar mais ou menos, né, o que são essas divisões, e vocês veem que alguns nem colocam, né, nem consideram algumas categorias que outros consideram, e isso é importante para que a gente possa, como eu falei, né, fazer um estudo um pouquinho mais próprio, inclusive da perícope, do texto que a gente está estudando e trabalhando, né? Então, quando a gente fala do exordium, né, ou o exórdio, até alguns termos, né, da homilética, do discurso e coisa parecida, vocês vão ver que a estrutura da carta ela é muito próxima a essa estrutura discursiva ou essa estrutura de comunicação. Então, de certa forma, né, a carta, principalmente na antiguidade,
ela tem essa função comunicacional muito próxima do discurso, né? Então, quando você enviava uma carta, era literalmente, né? Olha, o que eu estou dizendo ou a forma como eu estou me comunicando se dá dessa forma, né? Essas são estruturas maiores, pessoal. Dentro do exórdio tem, vamos colocar assim, né? Microestruturas também que podem caracterizar um exórdio, essa transição e tal, né? Os termos não são tão diferentes, né? Ou tão distantes para nós, porque, obviamente, vocês estão vendo, isso é uma transliteração do latim, né? Então, o exórdio, ele trata da apresentação, né? De certa forma, o remetente se colocando, né, em relação com seus leitores. Só que, normalmente, no exórdio, existe uma preocupação também do autor da carta, né, de comunicar uma certa confiabilidade para o seu leitor. Então, o exórdio, essa apresentação, principalmente na carta aos Romanos, né, a gente vai ver que ela é um pouquinho mais extensa. E, obviamente, ela se justifica por quê? Porque Paulo não conhecia, né, a comunidade a qual ele escreve. Então, essa relação de apresentação não é somente, né, olha, eu sou o remetente, né, eu sou o Paulo e tal, e coisa parecida, né? A gente vai ver que em outras cartas, por exemplo, a carta aos Filipenses, ela é extremamente reduzida, né? 1, 2 ou 3 versículos para fazer esse exórdio, essa apresentação. Às vezes, como vocês bem sabem, né, tem as ações de graças ali, né? Mas existe uma certa aproximação do autor ao seu leitor. De que forma? Primeiro, obviamente, né, a partir dessa relação amistosa, cordial, né, você vai ver que até na carta aos Gálatas, né, por mais que os assuntos que vão ser tratados na carta sejam bem ácidos, Paulo, nesse início, né, ele ainda trata, né, como irmãos, com uma série de cuidado, uma série de carinho, né, em relação aos Gálatas. Aos Romanos, né, a gente vai ver que existe esse exórdio um pouquinho mais extenso, né, para que, de repente, o apóstolo consiga verificar ou mostrar o porquê, né, ele é, de certa forma, confiável para expor aquilo que ele está pretendendo na carta, né? Então, essa relação inicial na carta, ela tem muito a ver com esse primeiro, vamos colocar assim, esse lugar, não ia usar uma expressão, mas acho que não encaixar muito bem no que eu quero dizer, né? Mas, como eu falei, dentro dessa estrutura de diálogo, de certa forma, essa busca no direito de ser ouvido, né? Então, quando você está se apresentando, de certa forma, né, quando você vai dar uma palestra em algum lugar e tal, normalmente a pessoa apresenta, né, fala, isso aqui é o fulano, Beltrano, fala a formação, fala, né, o que a pessoa faz, para que você olhe e fale, não, realmente, né, esse cara, o que ele vai falar deve ter algum tipo de relevância, algum tipo de conteúdo. Então, meio que é isso que está sendo colocado aqui, né? O exórdio, Paulo se apresenta de tal forma que ele se demonstra confiável para o seu auditório, né? Para aqueles que lerão, que receberão a carta. Quando a gente fala o trânsitos, né? Essa transição para o que a gente chama de narratio, né? Alguns vocês veem que colocam desconsideram, né, essa estrutura, mas se vocês puderem abrir aí o texto de Paulo aos Romanos, né, dentro daquilo que a gente está estudando, vocês vão ver, por exemplo, né, que essas divisões retóricas, eu, pelo menos, não conheço, não consigo... nas poucas aqui, né, versões que eu tenho, nenhuma delas segue, vamos colocar assim, né, ipsis literis, nenhuma dessas estruturas retóricas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de divisão de perícope, aqui, por exemplo, eu estou com
com a Bíblia do Peregrino, né, a Bíblia Pastoral, elas vão dividir, né, de 1 a 7, de 8 a 15, 16 a 18 e a partir do 19 até o capítulo 2, né? Então, algumas divisões, né, algumas têm mais divisões, outras têm menos divisões. Então, nenhuma divisão de perícope vai analisar, vai considerar todos esses aspectos da estrutura retórica. E também, dentro dessa formação, né, como a gente pode ver, existe muita diferença entre aquilo que é estabelecido, né, ou proposto dentro dessa situação textual, né? Então, o narratio, de certa forma, ele considera o que ocorre, né? Então, uma apropriação do porquê que a carta foi escrita. Então, no caso, a proposta aqui coloca quando Paulo justifica, né, o porquê que ele está colocando, né? Olha, vocês sabem que muitas vezes, né, eu quis ir para aí, né, me propus a visitar-vos, versículo 13, versão Lucas Viana, né, revista atualizada, a fim de colher entre vós algum fruto, como entre os demais povos, mas até agora me impediram. Sinto-me devedor dos gregos, bárbaros, sábios e ignorantes, daí meu propósito de anunciar a boa notícia a vocês de Roma, né? Então, de certa forma, é o porquê. Por que Paulo escreve? Porque Paulo pretendia visitá-los, né? E não está rolando. Muitas coisas estão acontecendo. Então, olha, já que eu não consigo ir, eu vou escrever, né? Outros colocam tudo isso aqui, né? Professor, como... Pode falar, fica à vontade. Seria gente, o tema? Não, o tema vai entrar um pouquinho mais nesse propósito aqui, né? Que é o propósito. O probatio vão ser os argumentos em relação ao tema, né? Dentro do que você falou, Nisvaldo, por exemplo, qual seria o tema da carta? Talvez a menor perícope, né? Vamos colocar assim, mas a grande verdade que Paulo já expõe logo no começo, como eu falei, né? Nas cartas, você não fica enrolando muito, né? Você chega direto ao assunto, né? Fala, ó, o problema que está acontecendo é isso. Então, eu gostaria de estar com vocês, mas eu não posso. O que eu ia dizer se eu estivesse com vocês? Aí vem o tema, né? Que seria esse propósito, né? Que seria o propósito da carta, o tema, né? Então, qual seria? Eu não me envergonho do Evangelho, né? Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Esse versículo é demais, né? De todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, né? E nele se manifesta a justiça de Deus que liberta através, né? Exclusivamente pela fé. Vocês sabem, né? O justo viverá pela fé. Então, esse talvez seja o tema central. É a partir daqui que vai rolar o probatio, né? O que é o probatio? O probatio seriam os argumentos, né? Então, de certa forma, tudo que se desenvolve, né? Lógico, pessoal, como eu falei, dentro dessa relação vão existir os temas, né? Internos, as relações externas, mas tudo que se desenvolve a partir daqui, e aqui, né? Seria talvez o único consenso que nós temos, né? Entre os autores, que a partir do versículo 1, né, a partir do verso 1, capítulo 1, desculpa, a partir do... beleza, está avisando que 10 minutinhos, tá? Então, a gente segue, depois que a gente encerrar aqui, a gente segue para as considerações e aquilo que vocês querem perguntar, propor e tal. Então, capítulo 1, a partir do verso 18, que é o único consenso aqui entre os autores, que Paulo começa a sua argumentação. Então, o probatio, né, seriam talvez as provas, né? Ele vai argumentar para defender aquilo que ele propõe. O que ele propõe? Que o evangelho é o poder de Deus, tanto para a salvação do judeu, quanto para a salvação do gentil. Lembrando que nas nossas primeiras aulas, né, a gente já conversou sobre essa discussão que não somente uma discussão teórica, né, mas sobre esses problemas, inclusive, né,
Alguns, quando a gente teve, se não me engano, a segunda ou terceira, a última aula, né, que a gente conversou, Paulo vai falar, alguns autores vão colocar que o próprio propósito, a motivação de Paulo de escrever aos Romanos de certa forma, de uma certa desconfiança em relação à liderança da Igreja de Jerusalém, né? Não vamos colocar assim, né? Não uma rebeldia em relação à autoridade ou coisa parecida, mas a partir do que acontece lá, né? A gente vê em Atos, capítulo 15 e tal, a necessidade, né, das outras viagens missionárias de Paulo para instruir a comunidade, né, as decisões que são tomadas, mas Paulo vê, de certa forma, uma discrepância muito grande entre o cuidado entre os judeus e os gentios que estavam se achegando à comunidade, vou chamar assim, na comunidade cristã, né, pós-pascal. Então, a partir desse cuidado, então Paulo precisa deixar claro que a mesma forma, né, de salvação entre o judeu e gentil é a fé em Jesus Cristo. E a partir daí, né, a gente vai ver muito claramente, né, até o capítulo 5, como Paulo desenvolve esses argumentos, né, propondo, vamos colocar assim, né, o judeu moral, o judeu amoral ou não tão moral assim, né, o gentil, e como todos eles, né, advêm da mesma natureza adâmica e a proposta, né, da natureza a partir de Jesus Cristo, e aí vão ter vários elementos, né, várias divisões, né, capítulo 12, e tantas outras coisas de mudanças dentro da carta, mas todos esses argumentos, todos esses temas que, de certa forma, né, vão se entrelaçando, né, vão se desenvolvendo, vão aprofundando, eles têm a ver com essa proposta inicial que contém aí, né, esses 2 versículos, verso 16 verso 17. Então, professor, pode falar. É muita viagem pensar também que Paulo, ele tenta colocar, ele coloca fortalece a questão do gentil para atestar a genuinidade do alcance do objetivo dele. Por exemplo, ele queria ir para outros povos gentios, e ele precisa da ajuda daquelas comunidades. Seria muita viagem pensar nessa perspectiva ou não? Não, até porque, como nós conversamos, né, Roma, sem dúvida, né, era o lugar mais próprio para isso, né? Então, vamos colocar assim, né, se eu quero alcançar um povo gentil, né, vamos colocar assim, onde que eu vou buscar apoio? Se, de certa forma, eu vejo que Jerusalém não está tão preocupada com eles, eu vou procurar apoio no maior centro gentil que pode ter cristãos, que é Roma, né? Então, não existia lugar, vamos usar um termo, né, anacrônico, mas mais cosmopolita do que Roma. Então, não existia lugar onde talvez esse texto fosse mais bem aceito do que nessa comunidade. Então, sem dúvida, isso é uma estratégia também de Paulo. Por exemplo, a gente não tem uma carta a Jerusalém de Paulo, né, nesse sentido. Vamos supor, né, Paulo, que ali já era conhecido, de certa forma tinha algum trânsito, falou assim, olha, gente, eu estou querendo chegar lá do outro lado, né, estou querendo ir lá para o fim do mundo. Mas, assim, a minha preocupação de verdade é encher a comunidade de gentil. E aí, vocês estão comigo? Talvez o pessoal fale, eita, meu, esse negócio aí não é muito a nossa preocupação e tal, né? Vamos fazer uma atualização, né? Século XXI. Basicamente, se você quiser plantar uma igreja, né, tem um projeto de plantação de igreja, onde você vai buscar, talvez, apoio financeiro e tal, igrejas que tenham uma visão próxima do projeto que você pretende implementar, né? Então, se eu quero uma igreja, sei lá, né, vamos chamar assim, talvez um pouco com uma liturgia mais moderna, que alcance, talvez, né, falar, quero trabalhar com público universitário e tal, mas vocês sabem como que é, né? Universitário chega daquele jeito, né? Tudo maluco, não tem dinheiro, não tem perspectiva e tal, mas eu quero mostrar Jesus para esses caras. Vou precisar da ajuda de vocês. De repente, se você for numa igreja que não tenha... Gente, estou falando de igreja de liturgia moderna ou liturgia tradicional, né? Se você, de repente, for numa igreja que não tem uma vocação, né, não tem um histórico
de investir em implantação de igreja, né? Talvez invista muito em missões transculturais e tal, né? Provavelmente o cara vai falar, ó, muito legal o seu projeto, né? A gente vai orar por você, mas a vocação da nossa igreja é trabalhar com outro tipo de público, né? Então, é uma estratégia quase que natural, né? Você, de certa forma, né, tenta mostrar credibilidade para ser ouvido e você vai procurar afinidades que te aproximem do seu objetivo. Então, sem dúvidas, né, isso que você falou, né, existe uma preocupação de Paulo de demonstrar, né, que a forma de salvação, né, a forma de aplicação da graça, do amor, né, de certa forma, eclesiologia cristã é a mesma para o judeu e para o gentil, sem dúvidas, né? A gente vai ver isso no capítulo 14, vai ver isso em uma série de formas. Né? Tanto que a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 13, ele vai tratar já como, de certa forma, coletiva. Por quê? Porque a partir do capítulo 12, de certa forma, ele se permite fazer isso, né? Não mais ficar dividindo, né? Judeu, gentil, igual ele faz no começo. Daqui a pouco ele fala assim, vocês já entenderam, né? Então, agora eu estou falando assim, da comunidade cristã. Como que vocês devem lidar, né, com tais assuntos, né? Por exemplo, a gente vai ver que alguns propõem aqui isso como uma exortação, né? Um exortátil. Ou seja, ó, depois que eu já, entre aspas, provei todos os meus argumentos, fica aqui uma dica, né, entre aspas, uma exortação de como vocês devem proceder em tais cenários, né? Então, sem dúvida, não é uma viagem, né? É muito pertinente você pensar, obviamente, nos leitores, nos receptores da carta e tentar essa aproximação. Alguns vão falar, por exemplo, até o tom que Paulo usa, né, em relação à carta aos Gálatas, né, como uma carta meio que Paulo já abriu mão, né, do que está acontecendo ali na região da Galácia, né? Então, entre aspas, o texto de Paulo não é de aproximação e tal, é quase que um dia, ó, gente, já entreguei, já foi, né? Entreguei a mão e pronto, né? Se vocês querem viver desse modo, vivam, porque, assim, eu estou abismado, né? Do quão rápido vocês descobriram que é liberdade e preferiram ser escravos de novo. Se essa é a vida que vocês querem, então, sigam a vida de vocês, né? Então, é uma coisa, mas, ó, saibam, né? Que vocês seguindo assim, isso vai acontecer, né? Então, essa forma de trabalhar, né? De mostrar como você pode, né? Ou não ser ouvido e recebido pelo seu autor, porque lembre-se, né? Paulo não vai retornar, né? Paulo não espera receber uma carta de volta dos romanos, né? Ele espera receber um apoio. E até onde a gente sabe, né? A gente não tem essa resposta, se houve ou não, até a possibilidade, né? De Paulo estar preso e outras situações, né? Aqui está dando para mim que já vai encerrar. Então, a gente volta fazendo aí as considerações finais no mesmo link. E se você tem alguma pergunta, tem alguma proposta, alguma coisa que você queira conversar, às vezes, de repente, até se você vê a sua perícope aqui em algum lugar e queira conversar, a gente está aqui para tirar as dúvidas aí na próxima aula. Então, vou fechar aqui e aí a gente volta no mesmo link. Beleza, pessoal?